Bom, de acordo com isso que a gente tem do lado de cá, o gerador ele produz uma força eletromotriz epsilon, mas o que o circuito recebe é U, que é menor que epsilon, certo? Parte dessa tensão já é eliminada aqui nessa resistência interna. Então, quando a gente vai falar de potências elétricas no gerador, a gente considera três potências: a potência útil, a potência desperdiçada e a potência total. A gente chama de potência útil aquela potência que é fornecida pelo gerador em virtude da DDP que ele criou, da DDP-U. Então, a potência útil vai ser calculada, a gente já sabe como calcular a potência quando a gente tem uma DDP e uma corrente. Então, como a gente está falando de potência útil e a tensão útil aqui no caso é U, não é epsilon, então a potência útil é simplesmente U vezes I, ok? A tensão que o circuito está recebendo do gerador e a corrente que o circuito está recebendo do gerador. A gente chama de potência desperdiçada a potência que é perdida na resistência interna do gerador, que não vai produzir trabalho no circuito externo. Ela é perdida simplesmente pelo gerador existir, pelo fato dele ter uma resistência interna. Essa potência desperdiçada, a gente já sabe como a gente calcula a potência dissipada por um resistor quando a gente tem a resistência corrente. Então, se a resistência do gerador é Rzinho e naquele gerador está passando uma corrente I, a potência desperdiçada é simplesmente RI ao quadrado. Se isso aqui é potência útil, isso aqui é potência desperdiçada, a potência total é simplesmente a soma. É U vezes I somado com R vezes I ao quadrado. Só que preste atenção, observe. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer U mais RI vezes I. Contudo, se você observar na equação do gerador, esta equação aqui, U é igual a epsilon menos RI. Então, U somado com RI é epsilon. Logo, a potência total é epsilon vezes I. Isso aqui era esperado. Quando eu falo de potência útil, eu não falo da DDP útil. Então, quando eu falo de potência total, eu falo da DDP total, que é a FEM. Ok? Rendimento é um conceito que já foi definido em diversos contextos ao longo do nosso curso de física. Sempre que você quer calcular rendimento, você tem que fazer uma razão entre o útil e o total. Então, no nosso caso aqui, o rendimento pode ser calculado simplesmente se eu considerar U vezes I sobre epsilon vezes I. Então, você tem que o rendimento pode ser calculado só pela razão entre a DDP útil e a FEM. Um desenho pode ajudar a gente a entender o que acontece aqui. Você imagina, é um desenho muito parecido com aquele lá de máquinas térmicas. Imagine aqui então que essa aqui é a potência que o sistema produz, a potência que a pilha produz, a potência total. Parte dessa potência total então vira potência útil, que vai para o circuito externo, vai para os resistores que estão no circuito. Isso aqui é o que é desperdiçado na resistência interna do circuito, ok? O caso mais simples que a gente pode analisar e que no final das contas todos os casos podem ser reduzidos a esse, porque não interessa qual é a quantidade de resistores do circuito, a gente sempre pode resumir a um resistor equivalente. Então, esse aqui é o caso mais simples e é o caso ao qual se resume todos os outros. Observe que esse gerador R, ele está ligado a uma DDP-U. Ele está ligado aqui a uma DDP-U. Então, tem uma corrente circulando nesse circuito, está aqui a corrente, como vocês podem ver, né? Então, a DDP no resistor R, a DDP no resistor R, a DDP em qualquer resistor é dada por isso, R vezes I. Contanto, se você olhar para o gerador é isso tudo aqui, ó.
Se você olha para o gerador como um todo, a DDP no gerador é epsilon menos RI. Ok? Consequentemente, epsilon menos RI é igual a RI. E você tem então que epsilon é igual a Rzão mais Rzinho vezes I. Essa equação aqui é exatamente a primeira lei de Ohm. A gente tem uma DDP igual a uma resistência equivalente vezes a corrente total do circuito. Ok? Mesmo no caso em que você tem um gerador real, basta você considerar a resistência dele como mais uma das resistências do circuito, incluí-la no cálculo da resistência equivalente e a DDP que você vai usar aqui no caso vai ser a FEM total do gerador, ok? Essa equação aqui, ela continua válida. A velha primeira lei de Ohm. Joia?